Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? A gente não sabe que horas as pessoas vão assistir ao vídeo. Eu estou aqui com o meu professor e orientador do mestrado, Célio Bertelli. Nosso objetivo é apresentar mais um vídeo aqui para o canal Nem Sim Nem Não. E o nosso objetivo é tratar, numa conversa bem livre, franca, duas questões muito importantes relativas ao Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651 de 2012. Então, eu aqui do direito, o Célio, que tem uma formação técnica, né, em agronomia, doutorado em geociências, e para explicar cientificamente, né, deixar mais explícito para nós, operadores do direito e demais profissionais que quiserem consultar o vídeo, os fundamentos científicos, né, da necessidade de preservação das APPs e da reserva legal, certo? Então, para que a gente conheça um pouco mais do nosso convidado, professor Dr. Célio Bertelli, possui graduação em Engenharia Agronômica e Zootecnia pela Faculdade de Agronomia e Zootecnia Manuel Carlos Gonçalves, tem doutorado em Ciências, em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, né, Unesp, campus de Rio Claro, pós-doutorado pela Unifacef, CAPES, né, que é onde eu fiz o meu mestrado, sob a orientação dele, especialista em meio ambiente pela Universidade Federal de Viçosa, curso de pedagogia pelo Instituto Educacional de Ribeirão Preto, ex-bolsista e professor do programa de pós-doutorado da Unifacef, o Centro Universitário de Franca, né, onde desenvolveu o projeto de pesquisa em gestão socioeconômica e ambiental da bacia hidrográfica do Rio Canoas, na região de Franca. É membro titular do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí Mirim Grande, de Franca, e membro da Câmara Técnica de Planejamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí Mirim Grande. E membro do PAN, Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, do Grupo Técnico de Apoio à Pesquisa e Gestão. É presidente também da Ecoplans, Consultoria e Engenharia Ambiental, e realiza consultorias nas áreas de patrimônio histórico, políticas culturais e restauração e recuperação de áreas degradadas. Ou seja, temos muito para aprender com você, professor Célio Bertelli, meu querido e eterno orientador. Bom, a gente tinha traçado um caminho, um percurso, né, para a nossa conversa, e de antemão eu já faço aí a minha pergunta. Professor Célio, quais as justificativas científicas para a preservação da área de proteção permanente, de preservação permanente do Código Florestal? Por que a gente deve preservar? Do seu ponto de vista científico. Bom, boa noite a todos, ou bom dia, né? Boa tarde, depende daquele que está nos ouvindo nesse momento. As fundamentações, elas vão de várias áreas do conhecimento ligado às geociências, à biologia, né, à geografia. Enfim, nós temos várias áreas do conhecimento que cruzaram as suas informações para fazerem essa determinação da área de preservação permanente. Quando fala em metragem, nós estamos falando em metragens mínimas. Quando fala de cursos d'água, de fio d'água até 10 metros de largura, que tem que ter um APP nas suas margens de 30 metros de vegetação, seja ela de qualquer característica. Pode ser uma região que não tem floresta, tem gramíneas ou brejo, mas tem que respeitar esses 30 metros. Esses 30 metros, como existem outras dimensões, que o rio mais largo, com mais de 10 metros de largura, vai para 50, e assim, de acordo com o Código Florestal, essas amplitudes das APPs. Mas o que é importante na APP para nós? É que, primeiro, fisicamente, ela vai fazer o filtro, ela vai fazer a proteção do curso hídrico, primeira coisa. Então, a questão física. A segunda é de proteção edáfica, fazer a proteção geológica, estabilidade geológica do barranco na dinâmica fluvial. Então, nós não temos, assim, infográfico para ficar explicando, mas eu vou fazer uma linguagem bem simples. Se nós não temos essas coberturas naturais ao longo dos cursos d'água, na sua dinâmica no período de cheia, acontece que essa dinâmica das enchentes,
Se tem a proteção, como nós temos nos nossos cílios, a dinâmica ela é feita de maneira natural e o desmoronamento, a dinâmica da perda do solo, ela é muito lenta, é muito pouco. Quando não tem essa cobertura, há um ensolupamento, né? O desmoronamento, o desmanche de toda a margem, ela é acelerada, levando uma quantidade de sedimento que prejudica toda a fauna aquática, principalmente os micro-organismos aquáticos. No que se diz respeito no pensamento mais biológico, da referência biológica, que aonde tem esses maciços nas matas ciliares, também é um corredor ecológico de acordo com os conceitos, que é onde ocorre a dinâmica, né? A dinâmica tanto de semente como de animais. Nós chamamos isso aí de fluxo gênico. O que ocorre que nós ficamos preocupados? Com o novo Código Florestal, no artigo 2º, né, a redação é a mesma do primeiro código, né, as distâncias, etc. Mas lá na frente do Código Florestal, nós temos um problema, fala de áreas consolidadas, ou seja, de acordo com a atividade agro-silvopastoril, se a propriedade há menos de 4 módulos fiscais, ela tem gradualmente um tamanho que deve ser preservado de acordo com o que foi estabelecido no Cadastro Ambiental Rural, referente àquela área ocupada da PP. Então, abaixo de 4 módulos fiscais, tem uma escala de ocupação de 5 metros, que pode reflorestar 5, 8, 15, e depois vai até 30 e assim sucessivamente. Então, veja bem, as propriedades abaixo de 4 módulos fiscais, que tem que manter os 30 metros, mas para essas atividades agro-silvopastoril, o que acontece? Elas vão ter obrigação de fazer só 15 metros, dependendo do caso, 5 metros, que não cabe nenhuma árvore, 5 metros é uma árvore só. Então, a função edáfica, a função do fluxo gênico vai ficar prejudicada. Então, nesse item, nesse artigo, que lá atrás, no começo da redação, fala que tem que ter área de preservação permanente, tem as dimensões, lá na frente, o próprio Código Florestal, ele muda totalmente o que foi preconizado inicialmente. Então, biologicamente, tem-se um prejuízo nessa mudança, foi um retrocesso. O legislador deve ter pensado mais na questão social, das pequenas propriedades que são mais ribeirinhas, etc., que já tem atividade, o hortigranjeiro, que tem atividade silvopastoril em propriedades pequenas. Mas isso favoreceu a essas propriedades terem atividade, que é a função social que o legislador deve ter olhado. Mas, em termos de visão biológica, nós tivemos um retrocesso. Deveríamos ter dado estímulo. A pessoa abaixo de 4 módulos poderia manter os 30 metros, mas com vegetação, o seu pomar, atividade frutífera que atrai a fauna, um maciço aonde que dá o fluxo gênico, etc. Então, nesse quesito sobre área de preservação permanente, houve esse retrocesso no olhar biológico. No olhar social, houve um avanço, porque o homem que ali se instalou e está produzindo, ele está se mantendo a família. Então, tem uma questão socioambiental que tem que ser analisada, mas ela foi feita pelo legislador pensando mais no social do que na questão biológica, nessa discussão de área de preservação permanente, no item que se fala no artigo de áreas consolidadas. Mas é um momento, nós podemos avançar no futuro e talvez resgatar essa possibilidade de nós termos essa APP no mínimo de 30 metros. Porque, realmente, um APP de 30 metros é o mínimo, né, que fala na lei. Não é que tem que ser 30 metros, 30 metros é o mínimo. E essa metragem, ela foi baseada na dinâmica fluvial, dependendo do curso d'água. E aí tem a questão da reprodução dos anfíbios, tem a questão das lagoas marginais para a reprodução da ictiofauna, de outro organismo aquático, e por assim vai, pelo olhar biológico. Com essa redução, com áreas consolidadas, esses anfíbios, que parece que não tem muita importância, mas eles são bioindicadores de qualidade de ambiente, como também as lagoas marginais que ficam nesse espaço que foi obstruído e ocupado para cultivo, que drenaram as lagoas marginais para fazer cultivos de vários cereais, de outros tipos de cultura, e mesmo a pastagem e a questão silvopastoril, o que ocorre?
nós temos obstruções dessas lagoas marginais, então nós estamos reduzindo a dinâmica do fenômeno piracema, que é a migração dos peixes, onde que nessas lagoas marginais depositam ali seus ovos, transformam em larvas, viram alevinos, e depois, com a própria dinâmica fluvial, esses peixes voltam ao curso, né, da água, normalmente, e vão fazer o seu ciclo depois de sua maturação sexual, dependendo da espécie, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim sucessivamente. Então, nós temos um contexto biológico que foi afetado, mas houve um pensamento do legislador para a questão também social. Mas, no olhar biológico, nós tivemos um retrocesso. Interessante, Célio. Bom, então ficou a questão da APP, parece claro, né? Existem justificativas para a APP, tanto sob o ponto de vista da preservação do solo, né? Como você havia dito, a questão geológica, como da preservação da diversidade biológica, né? Agora, em relação à reserva legal, a reserva legal ela é um instituto tipicamente brasileiro, né? Até onde eu sei, não existe reserva legal, a previsão legal de reserva legal em outros países, né? E existe aqui no Brasil. E a gente sabe que o Brasil é o país mais mega biodiverso do mundo. A gente concentra cerca de 23% de toda a biodiversidade do planeta. Me corrija, professor, se eu estiver enganado. Qual que é o papel, qual que é a diferenciação, então, qual que é a justificativa, né, na verdade, científica para a reserva legal agora? Nós falamos das proteções dos recursos hídricos, falamos da questão do fluxo gênico, que vamos falar assim, nós falamos só da área de preservação permanente, hídrica, nós não falamos das encostas, dos topos de morro, que é outra notificação que tem que ser feita quando se fala de área de preservação permanente. Nesse novo Código Florestal, isso ficou tudo unificado. Ou seja, no Código Florestal antigo, separava-se as áreas de preservação permanente, seja ela hídrica, ou seja ela de encosta ou topo de morro, era separado, e a área de reserva legal era 20% da gleba, excluindo a área de preservação permanente, para ser averbada os 20% da área total da propriedade, independente de módulo fiscal. Toda propriedade tinha que ter sua reserva legal. Nesse novo código, tem essa redação também. Toda propriedade deverá ter a sua reserva legal. Mas lá na frente, vem de novo outro artigo falando propriedades abaixo de 4 módulos fiscal, né? Eu estou falando uma linguagem bem simples para todo mundo entender. Poderá ter sua reserva legal do seu remanescente existente, e se uma propriedade não tiver nenhuma árvore, não tiver nada, não for em curso d'água, for numa área plana, ela não tem a obrigação de fazer reserva legal a propriedade que for abaixo de 4 módulos fiscal. Então, nesse quesito também, que nós estamos discutindo aqui, a reserva legal, ela caiu também nessa situação. No começo da redação do código, quando tem um capítulo que fala de reserva legal, fala que toda propriedade deverá ter a sua reserva legal, que são os 20%. Lógico, 20% aqui para nós, na região do Sudeste. Quando vai para a Amazônia, é o inverso, 80%, devido à característica da Mata Amazônica, né, que tem aí os estudos, que pode abrir de cada gleba, no máximo, só 20%. Por exemplo, uma gleba de 100 hectares só pode abrir 20%, que seria 20 hectares, só para servir de exemplo para quem está nos ouvindo. Mas há também aí, nesse momento, trazendo para o novo Código Florestal, que, aliás, nem novo código que nem tem, é uma lei, né? Ela não tem um título de Código Florestal, ela até perdeu essa honra de ser falada que é Código Florestal, ela perdeu até isso. Acontece uma coisa interessante, né? Primeiro, suprime abaixo de 4 módulos fiscal, também pensando na questão social, da função da terra, que essas propriedades abaixo de 4 módulos fiscal, dependendo do município, né? Isso depende do município. Na nossa região aqui do Sudeste, região do Nordeste, estado de São Paulo, geralmente está em torno de 16 hectares a 20 hectares, um módulo fiscal. Então, nós estamos falando de propriedade de 48 hectares que tem os benefícios de não ter obrigação de fazer sua reserva legal, se a tem ou não como remanescente. É uma coisa interessante isso aí. Para a biologia,
da biodiversidade, houve uma perda, porque já separou nesse novo código. Não é como o anterior, né? O anterior eram glebas separadas. A área de criação permanente não entrava na conta dos 20% de reserva legal da propriedade. Agora não, agora soma. Agora pode pegar o remanescente que tem e somar com a área de preservação permanente para dar os 20% da propriedade como reserva. Eu estou salientando que essa linha de corte fez o quê? Que propriedades pequenas que não cumprem e que estão nessa malha das grandes propriedades, nós, aparentemente, por não ter obrigação, nós reduzimos as conexões, tanto da área de criação permanente, como as conexões dos remanescentes, as manchas de remanescente florestal, das manchas existentes na paisagem. Então, nós ficamos assim, né? Houve um posicionamento do olhar da cadeia produtiva, que tinha um lobby muito forte no Congresso, juntamente com a questão social, e, como você falou, o Brasil é o único país, né? E vamos falar a verdade aqui, é o único país que tem a maior reserva particular do mundo. Todos os proprietários rurais que têm as suas reservas legais, que têm que fazer, somando, segundo a Embrapa, é a maior reserva particular do mundo. É até interessante, né? Nós fazendo esse debate, parece que nós estamos criminalizando o produtor rural, mas o maior conservador da biodiversidade e ter uma reserva legal é o produtor rural nosso. É uma ironia falar isso aqui, mas é a verdade. São poucas pessoas que analisam isso. Eles preservam muito mais que quem fica em computador lançando na mídia frases aí, refrão, né? Refrão de frases, aquecimento global, CO2, fogo na Amazônia, fogo na Mata Atlântica. E eles estão trabalhando, produzindo para nós o nosso grão do dia a dia, a carne, né? Estão numa cadeia produtiva específica que usa muitos recursos naturais, e eles estão fazendo a proteção dessas reservas remanescentes por obrigação de lei, sendo que o Brasil é o único país que tem isso. Eu estou falando aqui porque nós temos que fazer essa comparação, porque nós precisamos parar desse negócio de tratar o produtor rural como vilão, né? Desde o pequeno ou microprodutor da produção familiar até o da agricultura intensiva, que planta em grande escala. É lógico que não são todos que comungam com essa ideia que nós estamos falando aqui, mas a maioria dos produtores rurais querem fazer sua reserva legal, a maioria que tem consciência querem manter suas áreas de preservação permanente, protege a caça, protege a pesca nas suas propriedades. Então, nós temos que dar esse mérito. Para quem é ambientalista da área da biologia, está achando aqui até que eu estou fazendo um discurso para a cadeia produtiva, para o lobby também, mas não é. Eu estou sendo justo e estou sendo imparcial. Eu estou querendo explicar aqui, e como você já confirmou, você sempre foi um bom aluno, é mestre hoje, é um bom jurista. Você sabe que no mundo, o único país que tem a maior reserva particular do mundo é no Brasil, é o produtor rural. Tem também outras propriedades na área urbana, que tem pessoas que... Não precisa ser só produtor rural. Temos as maiores áreas de unidade de conservação do mundo, nós temos. E o que eu quero registrar aqui, não aqui fazendo apologia para a cadeia produtiva ruralista, não é nada disso. O que eu quero falar é o seguinte, nós precisamos ver com bons olhos. Por quê? Nós precisamos manter essa biodiversidade para nós termos os serviços sistêmicos e precisamos também olhar e compensar o produtor rural no pagamento de serviços ambientais, para o uso da água que ele protege, porque se ele protege a água, faz a sua APP, se ele tem a sua reserva legal, nós temos a sua zona de amortecimento e de infiltração de água e temos aquela esponja na propriedade que vai soltando a água devagarzinho, para que ela atenda às vazões de abastecimento público, da alimentação de todos aqueles que necessitam na agricultura, na irrigação e dos animais. Agora, o interessante é que no Brasil também, com essa abundância, com essa fauna, essa diversidade, é uma piada a gente falar aqui, mas é o único país também que é proibida a caça. É proibida a caça. Foi aprovada a caça do javali pelo IBAMA porque é uma questão emergencial. Mas o território do Brasil é proibida a caça. Não que eu sou a favor da caça. Eu estou só fazendo uma observação. Os outros países não têm isso. Os Estados Unidos, a Europa, tem a estação de caça de tudo. Do urso,
do cervo, na Europa tem, no Brasil tudo tem que ser politicamente correto, e nós estamos pagando um preço caro de ter que ter esse politicamente correto. Não é um discurso que eu estou falando de desabafo, eu estou falando uma comparação, o tanto que nós brasileiros somos usados, tá? Nós somos sempre manobra de massa. Mas nós estamos fazendo nosso papel, Gilberto, nós estamos fazendo nosso trabalho científico, fazendo nossas publicações, nossas pesquisas. Nas consultorias que eu faço, eu procuro fazer dentro da legislação vigente. Por quê? Nós temos uma riqueza de biodiversidade, como você falou no início, a riqueza de nossa biodiversidade é uma coisa fantástica. E aonde que vai segurar essa riqueza de biodiversidade são as nossas reservas legais, que vai guardar a reserva genética, né, da flora e a reserva genética da fauna. A fauna que eu falo é toda, mastofauna, avifauna, epitofauna, entomofauna, enfim, todos os grupos de fauna que nós temos. E também nós temos de falar em todo tipo de vegetação, em termos de Brasil. Nós não podemos ficar só pensando em Mata Atlântica e Amazônia. Nós temos aí as veredas que estão sendo protegidas. Tem um grupo, assisti ontem uma live de um grupo do Ministério Público de Minas Gerais, o programa que eles estão fazendo de pesquisa em cima das veredas que estão sendo destruídas. Nós temos a Caatinga, que é um ecossistema interessante, nós temos o Cerrado, que tem uma riqueza de diversidade de plantas medicinais espantosa e uma diversidade faunística também interessante. Eu fiquei surpreso porque ontem apresentaram que uma vereda ela tem uma diversidade de 1.250 espécies. Olha, eu nunca pensei isso, entendeu? É uma população assim, de indivíduo interessante, né? E enquanto que nas matas nossas aqui é 2.500 espécimes, né, de indivíduos, são indivíduos, por exemplo, 2.500 a 3.000, 3.500. E o importante de ter esse banco de diversidade florística e faunística, tanto na reserva legal, porque o que está na reserva legal, na parte mais seca, não é a mesma que está na mata ciliar. São ecossistemas diferentes, né? Nós temos por exemplo, só um exemplo prático aqui. O tatu-galinha só fica ali na bordadura da mata ciliar. O tatu-peba, o outro tipo de tatu, tatu-peba, tatu-bola, enfim, os outros tatu do rabo mole, já fica mais no alto, mais no seco. Tem um hábito alimentar um pouco diferente do tatu-galinha que fica nas matas ciliar. E assim tem outros bichos que têm esses comportamentos interessantes, tanto na sua característica de abrigo, reprodução e de alimentação. O que nos preocupa também é que, nesse contexto, o Brasil ele tem um território interessante. Nós ocupamos só 32% do território com a produção agrícola, com cidades, etc. O restante é remanescente de cobertura vegetal nativa. Nós temos os pampas, né? Nós temos lá o sul do Brasil, que é pastagem, que é uma vegetação nativa, não tem grandes quantidades de árvore, que é um ecossistema diferente. Nós falamos aí dos biomas brasileiros, né? Nós falamos do Cerrado, falamos do Pantanal, que é uma transição com todos os outros ecossistemas. Então, o Pantanal é interessante. Ele é uma transição com o Cerrado, uma transição com a Amazônia, com a mata sulina nossa, Mata Atlântica, tem vários exemplares que se apresentam ali, vários animais que são dessa transição ali no Pantanal nosso. E o Cerrado também é outro tentáculo, que está também infiltrando em todos os biomas nossos. Então, o Cerrado está um tentáculo dentro do bioma amazônico, do Pantanal, no sul nosso aqui, da Mata Atlântica, Caatinga, com o norte. Temos a parte sulista, porque o Cerrado ele vem só na cabeceira aqui do Paraná. Para baixo já não temos tanto o Cerrado. Mas é interessante tudo isso, por questões de formação geológica, pedológica, essa formação e o clima dão essas características desses biomas brasileiros. E essa riqueza que nós temos de diversidade de fauna e flora, nós temos aqui leis muito rígidas, né? Nós temos uma lei de crime ambiental que é uma das mais severas do mundo. A ação civil pública, né, pelo seu conhecimento, é uma também das mais rigorosas, né? Então, veja bem, no contexto legal, nós temos aí leis, né, protetivas e de conservação e preservação do nosso ecossistema, das unidades de conservação, que são leis que são mais avançadas do mundo. Se você for ver as leis, os parâmetros, as políticas, se você ler a política de
a 6938, né? Lá atrás, em 81, é uma redação impecável, quando cria a Política Nacional do Meio Ambiente e cria a estrutura do meio ambiente no Brasil. E tem os seus estados com as suas leis peculiares, né? Minas Gerais tem uma lei fantástica, né? Minas Gerais, ela sempre está na vanguarda. Eu fui ler uma lei esses dias sobre proteção de animais domésticos. A lei de proteção de animais domésticos estadual de Minas é a mais rigorosa do Brasil, é a mais rigorosa do Brasil. Então, é interessante esse contexto que nós estamos falando aqui das obrigações, dos deveres e os nossos direitos, né? Então, desenvolvimento sustentável, né, que virou chave agora na pronúncia de todos de palanque, nós precisamos primeiro fazer a nossa educação sustentável, depois criarmos a nossa sociedade sustentável, para poder atingir. E outra, nós temos que primeiro mudar o comportamento, né, que nós temos um bom discurso, nós temos um bom conhecimento legal, mas o comportamento, aquela extensão que nós temos que fazer, ficam muito a pecar. Nós precisamos ser mais ativos, ter mais ações. E por isso que eu dou uma extensão a uma palmatória que o produtor rural ele tem feito muito mais do que nós. Ele está cumprindo lei, está pagando multa e está fazendo as reservas particulares, que está fazendo na prática aquilo que nós ficamos só em deduções teóricas. Nós fazemos as deduções teóricas, né, lógico, porque nós temos que ter esse lado de inspiração e planejamento e projetos, tudo bem. Mas nós temos que, no plano de ação e meta, os produtores rurais, eles têm feito a parte deles, né? Não estou aqui fazendo defesa, não estou fazendo apologia da cadeia produtiva ruralista, não é nada disso. Eu estou só olhando, porque a indústria também vem fazendo isso. Quando a gente entra para a área urbanizada, nós temos a indústria poluidora. Primeiro, as prefeituras. Uma das indústrias mais poluidoras são as prefeituras, que têm seus lixões a céu aberto, não têm os tratamentos de esgoto, e tem uma política nacional de resíduos sólidos, e tem a política do Ministério da Cidade, que é impressionante. As prefeituras, não estou culpando ninguém, mas as prefeituras vão protelando seus planos de gestão de resíduos sólidos, seus planos de saneamento, e não dão cobertura aonde mais precisa, que a área urbana está a maior concentração, hoje urbana nossa, que está em torno de 85%. E o produtor rural está fazendo muito mais do que as gestões urbanas, porque nossos rios continuam poluídos pelos esgotos que são lançados, as indústrias estão sofrendo seriamente agora com as ações dos órgãos reguladores, né? Nós temos aí em Minas os órgãos reguladores, né? A SEMAD, nós temos a UF, enfim, o IGAM, enfim. Do lado de São Paulo, nós temos a CETESB, né? Temos a CETESB, temos aí o DAI, o Departamento de Água e Energia Elétrica, a nível federal nós temos o IBAMA, e para controle das águas nós temos a Agência Nacional de Água, enfim. E aí, quem está poluindo mais? Está certo que nós temos a cadeia produtiva, a produção de grão, tem o problema do agroquímico, etc., não vou entrar nem no mérito disso, mas faz um reflexo como a área urbana hoje tem um impacto ambiental na qualidade de vida e principalmente no que diz respeito à questão da poluição, a poluição do resíduo sólido, do lançamento de resíduo, atmosférica, de vibração. Antigamente, eu estou lembrando isso com um menino, uma pessoa fez uma observação, vou fazer aqui agora que eu achei interessante. Antigamente, quando a gente era menino, a gente distanciava muito, ia fazer as proezas, nadar, descer o rio de boia, a gente escutava o sino tocar, já sabia que hora era. Hoje, não precisa andar muito, se você andar 1 quilômetro, se tocar o sino da igreja, você não escuta por causa do ruído que existe na área urbana. Você não escuta mais sino tocar hoje, é difícil, só se você estiver muito perto da igreja. Antigamente, a gente escutava o sino a 6, 7, até 10 quilômetros, porque não havia essa poluição sonora que nós temos hoje. Então, essas são observações que eu estou fazendo. Agora, vamos falar a verdade, existem grandes avanços nos últimos 20 anos, né? Nós temos que tirar aqui o chapéu para o poder público, o Ministério Público, o juizado, que comanda e que faz os julgamentos. Houve um avanço em certas legislações, os órgãos reguladores do Brasil, os produtores rurais, com as suas associações, com o seu sindicato, têm tentado ser mais assim, eles querem cumprir, mas querem mais prazos, né? Existe o sistema de ajustamento com as prefeituras, para a estação de tratamento, para aterro sanitário, coleta seletiva, que não está bem feita ainda, etc. Enfim, macrodrenagem, a maioria das cidades não tem programa de macrodrenagem, tem várias enchentes. Cidade que nem precisava ter tem enchente porque as tubulações, os canais foram tudo obstruídos com pontes, mal dimensionados. Então, nós temos os alagamentos por falta de
dimensionamento correto da malha. Fazendo um contexto geral, eu estou até me estendendo muito, que eu fugi da questão da reserva legal, eu quis fazer esse apêndice, porque 85% da população se encontra na área urbana. E a área urbana tem uma contribuição da poluição muito grande. E esses gestores, né, a legislação está apertando, os gestores têm que fazer algo para reverter esse quadro. Nós temos tanto que olhar para a área rural, para manter essa biodiversidade, que é o tema da discussão, como também nós temos que olhar para a área urbana, o potencial poluidor que as áreas urbanas provocando. Não adianta nada ter a mata ciliar, não adianta nada ter a reserva legal, se a água está poluída. Os micro-organismos aquáticos, dentro do ciclo, né, da cadeia alimentar, o bichinho que pega o peixinho para alimentar, ou que filtra, etc., e o outro que vem, o coelhinho, sempre vai acumular alguma coisa que vem desse aqui. Então, nós temos que fazer uma ação conjunta. Sem essa ação conjunta, nós não conseguimos manter a biodiversidade. Nós temos aí aterro, que vai animar o silvestre nesses aterros se alimentar, se intoxicam e etc. Então, nós temos uma gama de aresta que tem que ser polida na questão tanto da gestão, da direção, e a sociedade científica está fazendo o papel dela. Nós estamos alertando, você faz o seu papel de estar especializando, você fez seu mestrado, a gente fez vários trabalhos juntos, estamos publicando trabalho agora, interessante, porque nós estamos falando do meio ambiente agora já no outro viés, nós já estamos falando do meio ambiente construído e do meio ambiente natural. Nós saímos do discurso e das ações do meio ambiente natural e estamos partindo aonde tem um meio ambiente construído pelo homem, né? Que é o cultural, que é o... nós temos que ver a parte arquitetônica, histórica, a parte histórica, arqueológica, os monumentos naturais, enfim, nós temos que ver os dois lados do meio ambiente, o natural e o artificial. E juntando os dois é onde nós temos que estar desenvolvendo um trabalho como esse agora aqui, fazendo essa discussão, para fazer essa educação ambiental e educação patrimonial. Sério, muito bom, interessantíssimo. É sempre uma aula falar com você, né, Célio? É sempre uma aula. Agora, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Uma das tarefas que eu solicitei que os alunos fizessem esse semestre foi assistirem aquela reportagem antiga lá do Globo Rural que contava aquela experiência lá de Extrema, né? Extrema. De Extrema. E, Célio, foi unânime, né? A gente estudava nessa ocasião os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Padrão de qualidade, estudo de impacto ambiental, licenciamento, né? Todos os instrumentos lá do artigo 9º da Lei 6938, que, como você já falou aqui, é uma lei incrível, né, Célio? Eu acho que hoje, se não tivesse a Política Nacional do Meio Ambiente e não tivesse a possibilidade de responsabilização objetiva, hoje o Congresso não aprovaria, né? Uma responsabilidade objetiva por dano ambiental. Bom, mas aí a gente tratou também, como a gente falava sobre os instrumentos, sobre o pagamento por serviços ambientais, que se encaixa aí nos instrumentos econômicos, né? Previsto, inclusive, agora no Código Florestal Novo, na Lei 12.651. E eles ficaram encantados, Célio, ficaram encantados com a reportagem. Aí eu mencionei que em Nova York, né, essa experiência começa lá, a de Extrema foi inspirada na experiência de Nova York, na bacia de Catskill, né? E eles ficaram encantados. Então, assim, falando para o pessoal lá que se encantou com essa possibilidade de PSA, como você vê hoje, aí na região, e talvez, se você puder falar no Brasil, quais as perspectivas do pagamento por serviços ambientais? A gente nem tinha colocado como pauta, não, mas é um tema interessantíssimo. Então, quais as perspectivas para o PSA hoje no Brasil? Hoje no Brasil, onde há escassez de água, onde está tendo bacia crítica, né, considerado bacia crítica, existe um pensamento nos comitês de bacias, né, os comitês de bacia hidrográfica, principalmente Minas, São Paulo está estudando, Minas já está na frente um pouco, né, em termos de pagamento de serviços ambientais, que tem um caso de Extrema. Mas no estado de São Paulo, teve um grupo que discutiu isso, os comitês têm isso na nova pauta. O que está, assim, o nó mesmo, para falar a verdade, o nó do pagamento de serviços ambientais, principalmente para aqueles mananciais de abastecimento público,
que são a captação de água superficial, que seria prioritário aos proprietários que têm suas matas ciliares, que têm suas reservas legais, fazer esse pagamento. O que está acontecendo é que o Estado, seja a nível federal, estadual e municipal, não está tendo um mecanismo legal para fazer esse pagamento. Inclusive, nas verbas, né, disponíveis do comitê, na cobrança de água agora, exige já dentro do estatuto, vamos falar assim, uma verba que tem que ser reservada para pagamento de serviços ambientais. O que está sendo discutido, como fazer o pagamento de um serviço ambiental, o Estado pagando uma pessoa física. Então, essa que está sendo a discussão, aí é mais uma questão mesmo jurídica, que está sendo mais discutida. Quanto à questão técnica, prática, de fazer a recuperação daquela área que está degradada, depois fazer um plano de recuperação através do plantio aí das mudas nativas, dentro das larguras que deve ser compatível ao curso d'água, tudo, essa evolução, essa tecnologia, isolamento, essa aí já existe. Outro sistema de recuperação sem plantar muda, nucleação, deixar a regeneração, se tem condições, através de chuva de semente, ou através que o solo tem condições de ter já um banco, ou tem capacidade de geração natural, abandonar e deixar, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, que já contempla isso também, tudo isso já tem um domínio técnico e é fácil de fazer. Qualquer proprietário que isola as suas APPs ou isola as suas nascentes, só do capim crescer, sem ter aquele banco para desenvolver, já está fazendo um filtro. Com o decorrer do tempo, se tem a chuva de semente ou não, ou se tem uma maneira de estar induzindo o processo, algo vai acontecendo, onde que vai criando, o passarinho vai visitando, o roedor chega lá, acaba morrendo, o predador leva algum roedor que tem um banco de semente na boca, porque o roedor carrega, né, sementes na boca para servir como auxílio mais tarde para ele comer, e ele é pego, e quando ele é morto, etc., aquela árvore mais alta que serve de puleiro vivo ou seco, um galho, alguma coisa, a ave de rapina que pega o outro pássaro ou algum pequeno mamífero, a própria coruja, cai ali e aquilo tem um banco de semente, etc., né, dentro do próprio animal tem sementinhas, né? Eu falo banco, mas são sementinhas com espécies variadas, dependendo do bicho, que tem o seu hábito alimentar, e ali vai fazendo essa dispersão gradativamente. Então, ao longo dos 20, 30, 40 anos, com certeza, essa área isolada ela vai ter uma regeneração. Tem uns que podem ser induzidas, né, quando tem dificuldade, que não tem esse banco de genética, não tem chuva de semente mais próximo, tem que fazer mesmo o plantio, recuperar isso. Então, o pagamento de serviço ambiental vai ser a nova modalidade que vai acontecer dentro dos 10 anos. Né? É só a questão de instrumento jurídico para fazer esse pagamento. Né? Extrema é a prefeitura, com o sistema autônomo de água, que tem os royalties, né? Que aí Extrema tem uma vantagem, porque ela pegou a fama, aí você vê a 3M indo para lá, você vê o Boticário para lá, então uma coisa foi puxando a outra. Então, se pagava lá 150 por hectare, hoje deve estar pagando 300, com todo esse apêndice que veio, né, para fazer essa somatória aí nesse projeto tão importante, tão interessante, que serve de modelo no Brasil, ou para o mundo inteiro. Mas nós temos aí uma luz no fundo do túnel já, né? Então, dependendo dessa decisão jurídica, como o Estado, de qual escala, federal, estadual, municipal, vai fazer esse pagamento para o produtor. Essa é a primeira jogada, é onde que a gente vê a primeira iniciativa do pagamento de serviços ambientais. Aí nós temos outros, né? Nós vamos ter proteção de espécie ameaçada, onde tem alguma espécie de interesse relevante ameaçada, ele faz a proteção ali dentro da fazenda dele, que aquela espécie está reproduzindo ali. Então, no futuro, vai ter vários pagamentos de serviços ambientais, não só direcionado à questão de recursos hídricos, mas também vai ter compensações ambientais ligadas ao pagamento de serviços ambientais, aquele que vai ter além da sua reserva. Como ele já tem sua reserva particular, né, já existe essa opção do RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Particular, nós poderá no futuro, essas pessoas que têm essas reservas, além dos 20%, ter o benefício também do pagamento de serviços ambientais, como outras atividades. Por exemplo, quem faz plantio direto poderá ter o benefício de pagamento de serviços ambientais, né? Porque ele está protegendo o solo, está fazendo... Quem faz agricultura biodinâmica, quem faz o SAP, Sistema Agroflorestal, no futuro, todo esse pessoal vai ter um benefício desses pagamentos de serviço ambiental por estar contribuindo para a biodiversidade e qualidade de vida.